Ô, Caio, aí para saideira aqui, o tempo acabou já está estourado. Uma pessoa comentou ao longo da sua resposta, parece que ela chegou assim, tipo hoje, aqui no Papo de Graça. Ela perguntou assim: ô Caio, mas o sexo não é só para procriação, não? Essa é a Não, minha pergunta. filha. Um homem. É um homem, né? É por isso que você não só ejacula, mas você goza. E são coisas diferentes, né? A mulher não tem apenas óvulos, ela tem um clitóris que dá a ela extremo prazer. E ela sente prazer os 30 dias do mês, inclusive na menstruação. Algumas mulheres ficam mais alucinadas ainda de vontade sexual. E o homem, meu querido, se ele não estiver doente ou não tiver, do ponto de vista da sua estrutura psíquica, um desenho psíquico diferente, normalmente, na força da juventude, ele tem avidez sexual diária. Então, não, isso foi a religião que inventou, religião judaico-cristã, porque nenhum grupo da Terra tem essa história. Você encontra alguns grupos que se consagram durante certos períodos de oração, onde eles praticam abstinência sexual, mas para voltarem a se reunir e a transarem toda vez que dá vontade. Transa, sexo, a gente faz quando dá vontade, especialmente, e até quando não está com vontade, mas nota que o outro está doidão, a gente vai lá porque é só começar que, olha, eu vou te dizer, se você estiver saudável, não tem... Não tem conversa, Caião. Não tem que não faça fogo. Ó. Acende e incendeia. É isso aí. Entendeu? Então, esse negócio de sexo para procriação foi invenção de religiosos para estabelecerem controle até sobre a intimidade sexual dos indivíduos. E você tem aquele livro perfeito sobre a história da sexualidade do cristianismo, que quem puder adquirir aí na Amazon vai achar que é Eunucos pelo Reino de Deus. Aí você vai ver o que o cristianismo fez de bizarro e de maluco para controlar a sexualidade dos seres humanos, literalmente para dominá-los sob esse peso. Mas não, sexo é para prazer e também para procriação. A gente não transa só para procriar. Eu não sou leão. Eu estou mais para golfinho. Golfinho é que transa para procriar e transa só para ter prazer. Por exemplo, tem muitas espécies assim. Você vê lá a tribo dos macacos bonobos. Eles não transam para procriar. Isso é um detalhe. Eles transam o dia inteiro, literalmente, sem parar. Todo mundo com todo mundo, é porque dá prazer. E o golfinho, por exemplo, quando ele impregna uma golfinha e ela engravida e sai sozinha para a sua peregrinação com as colegas golfinhas, os golfinhos sentem tanta necessidade sexual que eles acabam transando homogolfinhamente. acabam transando entre eles, macho com macho. Eita, rapaz. De modo que a natureza está cheia de exemplos de que o sexo não é só para pássaro botar ovinho. Aqui em casa eu tinha um casal de pássaros. Era o Caio e a Caia. Um era bem amarelinho, a outra era assim, azulzinha. A Caia era azulzinha.
E o Caio era um lourinho, cara que tinha um apetite sexual, era um periquito chamado Ave do Amor. Mas ele pegava a Caia ali, que eu cheguei a marcar. Eu e um amigo pegamos o relógio e ele me falou, cara, eu nunca vi nada igual. Parecem dois seres humanos que conseguem manter uma vida sexual saudável. O Caio pegava a Caia todo dia e ele pegava a Caia, às vezes, 20 minutos. Parecia gente. Ficava em pezinhos, ela em pezinho assim, ele vinha por trás, de baixo para cima, e olha, 20 minutos você chega a ver o balanço do corpinho do passarinho. Aí passava mais um tempo, daqui a pouco vinha ele. Houve um dia que eu vi, só enquanto eu estava sentado lá, umas 4 ou 5 longas relações. Então você vê no mundo animal para todo lado, e não é só para procriação, é por prazer. Sobre os seres humanos colocaram esse jugo. Alguém ontem estava na brincadeira sobre, escuta, sexo antes do casamento é pecado? Aí alguém respondeu, é pecado. Aí a moça que fez a pergunta disse, então não vou casar não. Então não vou casar não. Porque ele só é pecado antes do casamento. Ou seja, o que faz o sexo virar pecado é o casamento. Então eu não vou casar não, que é para não ter esse problema na vida. Com certeza. Tem cada vez mais gente pensando assim, né? Então, o que a gente tem que ter é bom senso. Sexo também é questão de bom senso. Não tem nada a ver com moral. Tem a ver com saúde mental, saúde ética, saúde comportamental, tem a ver com autovalorização, tem a ver com reverência pessoal, com cuidados pessoais, tem a ver com caráter, tem a ver com evitar a leviandade e as entregas fúteis, tem a ver com não objetivização do sexo, ou seja, tem a ver com um sexo praticado com propósito, com sentido, com significado, com carinho, com amor. Se houver isso tudo, ele pode ser praticado se as pessoas quiserem. Agora, casamento não faz sexo de ninguém ficar melhor, isso é invenção da religião. O sexo bom é só o sexo de gente que se ama. E o sexo será tão melhor quanto mais eles amarem e confiarem um no outro e se casarem em estado de fidelidade, compromisso e lealdade um com o outro. Com casamento formal, sem casamento, seja como for. Casamento formal é especialmente importante quando se quer ter filhos, para o que vem depois, para os contratos que protegem os filhos, no caso do casamento dá errado. Mas, se for por causa de Deus, deixa eu te dizer, vocês vão ficar escandalizados de novo, mas eu não estou nem aí. Deus não tem nada a ver com esse contratinho de casamento que os humanos inventaram. Os humanos, antes de terem os seus cartórios, eles casavam por razões de política, de riqueza, de ajuntar dinheiro de famílias, ou poder de famílias, ou de tribos, de razões diferentes, ou por determinação soberana dos pais. Tinha tudo, menos amor. E a única coisa que casa dois seres humanos, de fato, é amor, com fidelidade, com lealdade e com justiça sendo praticada entre eles.